POP CBMERJ. Capotagem de veículo. Procedimentos. Capotagem com vítimas. Nas chamadas para capotagem de veículo, apesar de não se proceder à prévia confirmação para não haver perda de tempo no atendimento, o comunicante deverá obter as seguintes informações a fim de auxiliar o comandante de operações: local do acidente com pontos de referência. Se houver, número de pessoas feridas. Número e tipo de veículos envolvidos. Se há indícios de algum dos veículos transportar produtos perigosos e, neste caso, se há algum vazamento. Condições adversas do acidente. Se a rodovia está totalmente ou parcialmente bloqueada. Acionar Polícia Militar, Polícia Civil, perícia, nos casos de óbito. Observação: nos casos de colisão de veículos com vítimas fatais, aguardar a polícia judiciária, ou seja, perícia. Porém, nos casos que coloquem em risco as guarnições de salvamento, e com o objetivo de evitar acidentes secundários, estas poderão, sob orientação e autorização da autoridade policial, bem como do Diretor-Geral de Operações do seu CBMERJ, desfazer o local, retirando previamente o de cujos, se houver necessidade, mediante anotação, croquis, do posicionamento dos veículos envolvidos. Utilização do EPI. Os equipamentos de proteção individual deverão ser utilizados no momento do aviso de capotagem de veículo, visando a manutenção de sua saúde física e proteção contra os riscos de acidentes do trabalho e ou de doenças profissionais provenientes do trabalho. Capacete, capa de aproximação, luvas cirúrgicas, luvas de raspa de couro, equipamento autônomo de respiração artificial, caso o evento for pertinente a vazamento de produtos perigosos, e materiais próprios para trabalhos com eletricidade, quais sejam: capacete de segurança, calçado de segurança, luva de segurança isolante de borracha, manga de segurança isolante de borracha, vestimenta condutiva de segurança, multímetro, croque com cabo isolante, tesourão com cabo isolado, alicate com cabo isolado, chave de fenda com cabo isolado, tapete isolante, protetor facial para arco elétrico, óculos de segurança. Observação: o oficial de dia comandante do socorro, bem como o sargento de dia poderão executar o afastamento dos cabos energizados quando estes estiverem sobre o veículo, devendo realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. Tal providência só deverá ser realizada se as equipes de busca e salvamento do CBMERJ forem instruídas sobre a matéria e possuírem os equipamentos de proteção individual correspondentes, caso contrário, aguardar a concessionária de energia elétrica regional. Despacho de viaturas. Despachar viaturas que atendam às seguintes necessidades: salvamento, combate a incêndio, emergências médicas. Estacionamento das viaturas. À chegada do socorro ao local, a viatura de busca e salvamento deverá ser posicionada próximo ao evento, a uma distância que permita a retirada facilitada dos materiais específicos para as atividades de desencarceramento das vítimas. A viatura de socorro médico, ASE ou ASEB, deverá também ser posicionada à frente do local do evento, a fim de facilitar o seu rápido deslocamento quando da remoção de vítimas para o hospital. A viatura de combate a incêndio, ABI, ABT ou AT, deverá se posicionar à retaguarda, antes, do ponto da capotagem, de forma que não haja risco de acidentes decorrentes de tropeçamento das equipes de resgate em mangueiras. No caso de incêndio, as distâncias serão de 20 metros do ponto de capotagem e, caso haja risco de explosão, a distância mínima será de no mínimo 200 metros. Sinalização e isolamento do local.
A sinalização do local deverá ser feita desde a distância de 1,5 vezes velocidade máxima da pista, ou seja, em uma pista com velocidade máxima de 100 km por hora, a sinalização deverá se iniciar a 1,5 vezes 100 igual 150 metros. Essa sinalização deverá ainda ser feita obrigatoriamente por meio de dispositivos, cones, fotoluminescentes, que brilhem à exposição da luz. Tal procedimento, de extrema importância, serve como prevenção à ocorrência de acidentes secundários. A sinalização deverá envolver toda a cena do acidente. Observação: quanto ao isolamento, poderemos operar estipulando círculos de trabalho com o objetivo de organizar o teatro de operações, ou seja, círculo interno, círculo imaginário de 5 metros em redor do acidente a que só tem acesso equipes de salvamento, equipes médicas, ambulâncias. Círculo exterior, área delimitada de 10 metros que se situa fora do círculo interior e onde estão demarcadas as seguintes áreas: viatura de desencarceramento, ambulância. Outras viaturas de socorro. Depósito de destroços. Armação da linha de prevenção. Antes de qualquer procedimento de abordagem do veículo, deverá ser armada uma linha de prevenção com esguicho de vazão regulável, EVR, em carga, pressurizada, e fechada com o corpo de bomba funcionando em regime de baixa rotação. Estabilização do veículo capotado. Deverá ser feita também, antes da abordagem do veículo capotado, a estabilização do veículo contra tombamento, deslizamento ou por qualquer outro movimento que venha a pôr em risco a operação por meio de calços, cunhas, escoras, cabos, fitas tubulares, cabos de aço ou outros dispositivos aplicáveis. Caso o veículo capotado esteja em colinas ou penhascos, devem ser amarrados cabos e ancorados em um ponto fixo para realizar o salvamento. Desligamento da bateria. Deverá ser feito, com a prevenção de uma linha direta, o corte da alimentação de energia elétrica do veículo, cortando primeiramente o cabo ligado ao borne negativo da bateria, o qual estará ligado diretamente à sua estrutura metálica, minimizando assim o risco de centelhamento, que poderá ocasionar um incêndio. Atualmente, os automóveis são equipados com sistemas suplementares de retenção, ou seja, airbag, possuindo várias siglas de identificação, como SIR, SRS, SIPS. Porém, no caso de corte de energia, os protetores de airbag possuem papel importantíssimo. Tem a finalidade de retê-los, posto que nos carros munidos de airbags, existe um acumulador de energia, alimentado pela própria bateria do carro, que se mantém ativo durante 30 minutos após o corte da mesma, ou seja, pode ocorrer que ele seja acionado, ocasionando lesões tanto na equipe de socorrista quanto na própria vítima. Portanto, deve-se assegurar que ninguém se coloque entre o volante, o console e a própria vítima. Figura 1 e 2, protetor de airbag. Observação: na falta dos protetores de airbag, as equipes de salvamento poderão utilizar fitas tubulares e ou cabos solteiros envolvendo o volante, reduzindo assim a probabilidade de ocorrer lesões devido ao seu acionamento. Abordagem da vítima. Desencarceramento da vítima deverá obedecer ao princípio da retirada das ferragens da vítima, e nunca a vítima das ferragens. A guarnição de socorro médico de emergência deverá, na existência de vítimas, dar-lhes o suporte básico de vida, SBV, removendo-as para o hospital, quando necessário. Observação: caso o socorro corra isolado da guarnição médica de serviço, esta poderá realizar a extricação da vítima por militares capacitados na matéria de atendimento pré-hospitalar,
no caso de implicações secundárias no quadro clínico da vítima quanto à demora na prestação do atendimento médico, assim como nos casos de risco de morte, sob a orientação ou autorização do médico superior de dia, bem como do diretor-geral de operações do seu CBMERJ. Os riscos de incêndio. O risco de incêndio está sempre presente quando na capotagem houver vazamento de combustível. No caso de incêndio, simultaneamente ao combate às chamas, utilizando o esguicho regulável na posição de jato neblinado, produzir uma cortina d'água entre o fogo e o acidentado e proceder ao salvamento. Observação: nos casos de menor potencial ígneo, poderão ser utilizados extintores correspondentes. Casos específicos: veículo a 180 graus, remoção da vítima com o teto. Esta situação ocorre logo após uma capotagem e com o veículo permanecendo de cabeça para baixo. Protocolo a ser seguido: estabiliza-se o veículo, utilizando expansores hidráulicos, macacos, nunca desvirar o veículo com a vítima em seu interior. Criar acesso para realizar o primeiro contato com a vítima e iniciar a estabilização da mesma. Retirar os vidros, bem como as borrachas de fixação. Se o veículo for tipo AT, 2 volumes, deve-se retirar a tampa traseira, realizar 2 cortes estratégicos no teto, entre os pilares A e B e logo após cortar os pilares B e C, de forma que o teto chegue até ao chão. Retirar a vítima. Veículo a 180 graus, remoção total da parte lateral. Protocolo a ser seguido: estabiliza-se o veículo, nunca desvirar o veículo com a vítima em seu interior. Criar acesso para realizar o primeiro contato com a vítima e iniciar a estabilização da mesma. Retirar os vidros, bem como as borrachas de fixação. Nos veículos de 3 portas, efetuar a abertura forçada nas dobradiças fixadas no pilar A e depois efetuar a manobra de abertura da terceira porta. Nos veículos de 4 portas, efetuar a abertura forçada nas dobradiças fixadas no pilar A, logo em seguida efetuar a abertura forçada da porta traseira pela fechadura, cortando o pilar B na parte inferior e superior, removendo o conjunto por completo. Retirar a vítima. Veículo a 90 graus. Protocolo a ser seguido: estabiliza-se a viatura em ambos os lados, utilizamos também, além dos calços e cunhas, escoras. Retirar-se o vidro traseiro para o primeiro contato com a vítima. Os vidros são quebrados para que possam ser feitos cortes nos pilares. Antes de quebrar os vidros, proteger a vítima e o socorrista, equipe médica, com a proteção maleável, cacos de vidro. Cortar os pilares. Realizar 2 cortes estratégicos no teto na parte traseira e dianteira, próximo ao solo. Rebater o teto para o solo, como se estivesse abrindo uma concha. Retirar a vítima. Observações: em situações em que haja vítimas presas sob o veículo, deve-se elevá-lo tomando cuidado no posicionamento do macaco, de forma a evitar pontos frágeis do veículo que venham a ceder, utilizar madeira suficientemente resistente como calço, a fim de evitar a queda do referido veículo. Quando for necessário quebrar os vidros das janelas do veículo, deve ser colocada uma lona ou outro material semelhante disponível sobre a vítima, de forma a protegê-la. Quando for necessário realizar ações de desencarceramento, proteger as áreas cortantes com lonas ou mangueiras. Nenhum veículo deve ser içado ou desviado com vítimas no seu interior, porém não se deve trabalhar na retirada de vítimas quando haja instabilidade do mesmo sem antes escorá-lo ou prendê-lo com cabos de aço. Para efeito de entendimento, as barras de sustentação do teto de qualquer veículo são denominadas pilares, tendo como marco inicial o pilar A, próximo ao vidro dianteiro e, por conseguinte, pilares B, C e D, quantos forem necessários na estrutura veicular. Figura 3,
Identificação dos pilares de sustentação do teto. Capotagem de veículo transportando produtos perigosos. Além dos procedimentos normais anteriormente citados, o comandante de operações deverá atentar para os seguintes casos: presença de explosivos, gases, inflamáveis e ou oxidantes e ou corrosivos, líquidos inflamáveis e ou corrosivos, sólidos inflamáveis, principalmente os pirofóricos, oxidantes e peróxidos orgânicos, tóxicos e infectantes biológicos, radioativos e corrosivos. O comandante de operações identificará esses riscos pelos rótulos de risco e painéis de segurança afixados nas laterais e traseira dos veículos que transportam cargas perigosas, tomando as precauções necessárias conforme o risco apresentado. Observação: no caso de acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos, estes poderão ser identificados pelo manual da ABICM. Entrega do local. Ao término da operação, deverá ser procedido o acautelamento dos bens encontrados à autoridade policial presente, bem como as anotações necessárias à elaboração do quesito específico da ocorrência.